Olá, meus amigos, minhas amigas, como vão? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai tratar do tema como obter retorno de um especialista dentro das expectativas, né? Como a gente obtém um retorno de um especialista, qual que é a importância disso. Então, a ideia é a gente seguir 40 minutos discorrendo a respeito do tema do especialista, da importância do especialista, como ter acesso ao especialista e qual que é a relevância, né, desse especialista no mercado de seguros. E no meu caso bem específico, no mercado de seguros de responsabilidade civil. Então vamos começar aqui apresentando esse tema, né? Nós sabemos que hoje as nossas vidas, ela é um pouco corrida, né? O dia a dia é corrido, a gente tem muita novidade, a gente precisa lidar com muitas novidades, a gente precisa lidar com o tempo, a gente tem uma situação hoje, né, nas nossas residências, no escritório, que a gente tem uma demanda, aparentemente, de tempo. Na minha visão, né, eu acho que hoje o meu tempo, eu administro ele melhor aqui, né, nessa situação que eu vivo, de home office, um pouco afastado do escritório, do dia a dia. Mas, por outro lado, esse tempo ele acaba ficando um pouquinho mais curto, porque a gente tem tantas coisas para fazer. E assim, por que eu estou trazendo esse tema do tempo, né, e a questão do especialista? O especialista, por si só, já é uma pessoa que ela é selecionada. A gente não tem acesso, ou não existem diversos especialistas. Então, vamos fazer uma analogia aqui. Eu preciso de um especialista na área da medicina. Provavelmente, eu não vou conseguir marcar esse especialista de um dia para o outro. Provavelmente, eu vou ter que marcar uma agenda, esperar uma consulta para eu poder ter acesso a esse especialista. Ou ele é mais escasso, eu vou ter que esperar um pouco mais. Então, se eu quero um especialista, vamos pensar um especialista na área civil, na área jurídica. Preciso de um especialista tributário. Então, é alguém que estudou e está focado muito mais nessa área. Então, quando a gente trata do seguro, o seguro a gente tem sempre a figura também do especialista. E por que é importante a gente destacar o especialista ou consultar o especialista? Tem determinados momentos que surgem aquela dúvida que realmente só o especialista pode nos apoiar, pode dar um suporte. E aí eu estou falando especialista aqui, aquele subscritor, aquele underwriter, aquele que tem uma solução ou uma sacada para você no momento daquela dúvida, o que fazer com aquela situação, aquele risco, né? Então, assim, qual que é a sua expectativa? Como que você acessa? Esse acesso hoje, ele é um acesso livre? Ele é um acesso que você pega o telefone, liga para a seguradora e já fala com essa pessoa? Você já tem esse relacionamento? Na sua corretora de seguros, você já tem essa estratégia ou pensa nessa estratégia? E eu acho que nós já nos deparamos com situações onde você tem aquela oportunidade de fazer um negócio, o negócio está na sua mão, e você deixa de fazer o negócio porque você não conversou com a pessoa certa, você não teve aquela resposta no momento oportuno, no momento certo. E outras vezes a gente percebe o seguinte no mercado, né? Eu já notei isso também. Muitas vezes você acaba apresentando uma cotação, uma proposta para o seu corretor, porque apenas uma pessoa te apresentou essa proposta. Você não conseguiu obter um retorno de outra seguradora ou de um outro especialista. Então, você só acaba ficando com uma cotação e tem que fechar com aquela situação que você tem. E para o corretor, a situação, eu acho que ela é um pouquinho mais desafiadora, né? Porque o corretor, ele sempre está em concorrência, né? A grande maioria das vezes ele está concorrendo com outro corretor, ou ele tem que apresentar uma condição melhor para o cliente dele. E o corretor que tem o acesso direto a algumas atividades, alguns segmentos dentro da seguradora, ele acaba saindo com uma vantagem.
Então, eu digo assim, você às vezes apresenta uma cotação para o seu cliente, porque você só conseguiu obter uma consulta, e pode ser que o seu concorrente ele apresentou 3, 4 opções, enquanto você apresentou apenas uma. Então, a vantagem de você ter o acesso ao especialista e conhecer alguns pontos técnicos que te facilitam esse acesso é fundamental no dia a dia para quem opera ou quer operar nos ramos de responsabilidade civil. O especialista ele pode te ajudar em alguns pontos, né? Ele pode te ajudar a identificar uma exposição de risco, ou até tirar dúvidas, né? Como no próprio questionário de risco, que a gente percebe algumas dúvidas e muitas dúvidas, né? Então, eu acho que é um aspecto que o especialista ele pode te ajudar. O especialista também ele está relacionado com a escassez. Então, assim, a gente, em qualquer setor, a gente não depara com tantos especialistas, né? Então, você tem essa escassez, o tema escassez. E como no dia a dia o corretor lida com essa escassez? Como ele acessa? Como ele traz essa solução para buscar o retorno de uma seguradora? Isso eu estou falando aqui, eu estou mencionando aqui no momento que a gente trata a aceitação do risco, a subscrição do risco. Presta atenção, eu estou falando aqui da cotação do risco. Eu quero provocar a conversa para a gente debater no momento que você precisa de um especialista técnico para resolver um problema de fato que acontece durante a pólice. Porque, assim, a contratação da pólice, se tudo der certo, você contrata a pólice, emite a pólice, renova a pólice sem nenhum incidente. Isso é uma expectativa. Mas o contrato de seguros, ele prevê os acontecimentos, né? Ele prevê o sinistro, ele prevê certas movimentações. E aí que entra também a necessidade da seguradora ou de você, né, o corretor de seguros, ter o relacionamento com o especialista adequado. Então, vamos pensar numa indústria farmacêutica. Se você tem um problema na indústria farmacêutica, o ideal é que você tenha acesso a um técnico, a um especialista relacionado à indústria farmacêutica, para ele poder fazer uma devida avaliação. Não só no momento da subscrição, se está tudo certo, se o controle de qualidade está adequado, se o sistema protecional está adequado, mas também na regulação do sinistro, no acompanhamento da regulação do sinistro. Porque você, como corretor, você tem que tratar do seu cliente, né, de uma forma muito especial no momento do sinistro, que é o momento da dor, que é o momento que você precisa estar presente. Ah, Márcio, mas aí, cara, peraí, porque aí é o seguinte, o que acontece? Eu comprei a pólice, a seguradora vai me oferecer todo o serviço de regulação de sinistro, então quem vai oferecer o especialista é a seguradora com quem eu tenho a parceria, é a seguradora com quem eu me relaciono, perfeito. Eu acho que você está coberto de razão. Mas eu também entendo que você precisa dar uma assistência e ter alternativas a esse trabalho, né? Até para ser um consultor. A consultoria está aí para ser exercida, né? A consultoria nada mais é do que você avaliar o trabalho de uma outra pessoa, e não tem nenhum problema em fazer isso, né? E essa consultoria, normalmente, ela demanda uma especialização. Então, a reflexão aqui hoje é isso, é como que a gente organiza e adequa a especialidade, né? Como a gente acessa os especialistas nas modalidades de responsabilidade civil. E eu não canso de dizer aqui que as modalidades de responsabilidade civil, elas abrangem praticamente todas as atividades, ramos e legislações, inclusive criminais, ambientais, hoje a questão muito aí do cyber, a questão da LGPD. Então, olha quanta informação, quanta legislação essa matéria
seguro de responsabilidade civil nos oferece para aprendizado e o desafio diário de aprender, ler, estudar e se conectar com as pessoas mais adequadas que podem trazer para você uma facilidade, né? Então, assim, dos questionamentos que eu vejo dos corretores e alguns técnicos também e eu já até tive uma preocupação com isso também, confesso, que é algo que a gente fica um pouco desconfortável, é com esse tema de você dividir essa informação, né? Então, você tem uma situação que você precisa fazer uma consulta a um especialista, você precisa abrir uma situação e você se preocupa com o seguinte, pô, eu vou passar essa informação e essa informação é sigilosa. É uma informação que, se eu passar para a pessoa errada, ela pode pegar esse dado, né, pegar essa informação e apresentar uma solução direta, sem usar a minha pessoa. Então, olha só, eu tenho uma dúvida sobre uma matéria, ligo para o especialista, ou ligo para a assessoria ou para o consultor. Falo, olha, eu tenho uma dúvida, minha dúvida é essa, eu não sei como tratar esse assunto. E aí surge a preocupação de alguns. A hora que eu externo essa dúvida, essa pessoa, esse consultor, o que ele faz? Ele fala, não, vamos ligar direto para o segurado. E ele começa a ligar direto para o segurado ou direto para o corretor e você fica inseguro de ele tirar do negócio ou expor uma fragilidade sua. Mas eu diria o seguinte, essa é uma preocupação que ela tem que ser afastada. Eu há muito já afastei essa preocupação da minha lista, né? E hoje eu trato alguns assuntos e tenho bons amigos especialistas e tenho bons lugares para fazer um recurso, né? Aonde eu ligar. Hoje mesmo, vou contar isso, hoje mesmo eu tive uma situação, eu estou subscrevendo nesse momento uma pólice um pouco complexa, ela tem uma exposição grande nos Estados Unidos e surgiu algumas dúvidas de como solucionar a aceitação desse risco, como a gente arrumar pessoas e expertos nos Estados Unidos para dar um suporte na subscrição para a gente. Então, o que eu fiz? Entrei em contato com um colega em Miami, que entrou em contato com um colega no México, que a gente entrou em contato com outra pessoa, e em 20 minutos organizamos um call, resolvemos um problema e vamos apresentar a solução para o cliente nos próximos dias. Então, assim, você abrir a sua fragilidade, você estar disposto a passar a sua dúvida adiante, isso é algo que a gente está disposto aqui a entender, a gente está disposto a organizar esses questionamentos com o objetivo estritamente de achar a solução para isso. Esse obstáculo, né, que eu coloco aí, desse medo de dividir a informação, ele pode ser superado também de outras formas. Então, assim, você pode investir nas suas questões mais técnicas, nos seus estudos técnicos, para você ter o conhecimento aonde você vai buscar essa informação, né? Então, eu acho que esse é um bom caminho. A especialidade, né, nessa área de subscrição, quando a gente fala da responsabilidade civil. Hoje você tem essa questão da responsabilidade de riscos cibernéticos. Como que a gente trata isso, né? Qual que é o especialista? Eu tenho trabalhado bastante assim nessa linha de negócio, né? E eu tenho percebido que não adianta só a gente ter um bom clausulado, a gente tem que buscar alguns provedores, a gente tem que buscar especialistas realmente na proteção de dados, né? Então, assim, são situações que são novas para mim também, e a gente não pode ter nenhum preconceito, né, de estabelecer parcerias e para buscar esse suporte e estabelecer a melhor solução.
Outro aspecto que eu noto, né, assim, que eu acho que é uma grande frustração, aí agora falar um pouco desse dia a dia, né, é a questão do corretor de seguros, né, ele está bem limitado às seguradoras, né, então não é mais nenhum nem dois corretores que eu escuto conversando comigo e dizendo, pô, Márcio, cada dia está mais difícil ter acesso e tal, e eu não estou falando aqui, isso não é uma crítica à questão generalista, porque eu acho que tem que existir o generalista, sim, tem que existir aquela função de você ir ao mercado e buscar grandes oportunidades e muitas oportunidades, e depois a gente vai filtrando isso, né? Então, o modelo, eu acho que do corretor, está muito correto, né? Ele tem que sair na grande frente, na frente da venda, na frente de prospecção, ele sai, busca as oportunidades do dia a dia, e ele tem que trazer isso para algum lugar para a gente limpar, né? Para a gente separar o que é bom, o que é ruim, o que dá para a gente utilizar. Então, quando eu gosto muito de usar o modelo dos grandes corretores, né? Das grandes empresas, porque o que elas fazem? Elas têm uma área de hunter, que eles chamam, né? De pessoas que saem para buscar tudo, eles vão e buscam tudo, e depois o que eles fazem? Eles trazem para uma área de placement, uma área de subscrição. Em cima dessa área, eles vão separar, falar, peraí, esse negócio aqui, a empresa tal é mais especializada e vamos falar com essa empresa. Esse outro negócio, esse outro segmento, nós vamos buscar as empresas tais e tais e tais que elas têm mais capacidade para fazer isso. E aí eu fico pensando, né? O corretor que não tem acesso a tudo isso, como é que ele faz hoje? Será que o negócio dele é um pouco mais limitado? Será que ele poderia ter mais rentabilidade se ele tivesse acesso a alguém que falasse para ele assim, falasse, não, você pode ir lá, vai buscar as oportunidades, deixa chegar aqui, que aqui a gente vai direcionar e aqui a gente vai aproveitar. É como se a gente fosse usar tudo daquele cliente, daquele segurado, para otimizar. E esse modelo, ele não é novo para ninguém, né? Ele não é novo para ninguém. Qualquer indústria hoje, você tem isso, você aproveita tudo. Então, vamos pegar aqui a indústria da cana-de-açúcar, né? Do agronegócio. Ele aproveita tudo. Ele aproveita tudo, o plantio, a colheita, o bagaço, tudo é aproveitado, nada desperdiçado. Então, a analogia, o convite da analogia, quando eu trago esse tema do especialista, do expert, é isso. Então, o corretor, a proposta é, ele busca tudo que ele tiver que buscar, e ele traz isso para a gente, ele traz isso para um centro de especialistas, e nós vamos falar o seguinte, falar, olha, aqui você tem uma oportunidade de vender um risco ambiental, aqui a gente tem uma oportunidade de dar uma assessoria para o gestor de risco, para o D&O dele, olha, o I&O dele aqui, a gente pode melhorar isso, a gente pode aumentar o limite segurado dessa pólice de I&O, e assim, falando um pouco dessa questão de seguros, vamos fazer uma distinção aqui então, que é bem importante. Vamos pôr um ponto aqui nessa conversa, vamos fazer a seguinte separação. Eu tenho aqui o seguro massificado, tá certo? E eu tenho aqui os seguros corporate, ok? Seguro massificado. Aonde que você vai precisar do especialista? Como você vai olhar para o especialista? O seguro massificado, eu acho que ele é sensacional, né? O corretor, ele tem acesso, ele entra no site da seguradora, faz a venda, eu acho que isso facilita muito a vida dele. Facilita demais, que às vezes ele não precisa nem se especializar nisso. Mas eu particularmente, entendo e conheço muito corretor de seguros que ele busca, sim, o conhecimento, o autoconhecimento, a especialização, e não é porque está ali uma venda fácil que ele vai fazer aquela venda fácil. Então,
O convite aqui que a gente faz, quando você começa a operar ou vende através dessa massificação, dessa venda mais automatizada, cara, vamos entender, e a gente pode ajudar a entender, como que é esse processo, né? Como que é o processo de atendimento de sinistro? Qual que é o processo de pós-venda? Para quem que o segurado liga na questão da massificação? De quem que é esse 0800? Você, corretor de seguros, você precisa ter, dentro da sua corretora também, uma estrutura mínima para acompanhar esse sinistro, apesar de ele ser automatizado. E aí você entra com o especialista, né? E aí você não precisa ter um jurídico dentro da sua corretora, você não precisa ter um contador dentro da sua corretora, ou você não precisa ter um engenheiro ambiental dentro da sua corretora. Mas o que você precisa ter é acesso a esses profissionais. Eu acho que é isso que você precisa ter. E eu acho que eu, como especialista, já fico aqui à disposição para diversas atividades e ações. E junto comigo, eu sempre trago, a gente sempre tem um grupo grande de outros especialistas, em qualquer setor, geólogos, tributários, que eu já falei, criminalistas, enfim. Eu acho que, mesmo no massificado, você tem que ter acesso a isso. Então, é esse, o massificado. Quando a gente cai para o corporate, quando a gente cai para os grandes riscos, né? E aí, grandes riscos, vamos pensar o seguinte, o corretor de seguros tem o conhecimento das circulares aí da SUSEP e da consulta pública da SUSEP, né? Então, a gente tem lá, hoje, uma divisão do que é grandes riscos. Saiu a circular, grandes riscos. D&O é considerado grandes riscos. Então, quer dizer o seguinte, por que ele é considerado grandes riscos? Porque a SUSEP olha o seguinte, o que ela fala? Não, peraí, massificado, ela entende que a seguradora tem que ter um padrão e seguir aquele padrão e não pode ter furo aquele padrão. Quando ela traz para os grandes riscos, ela fala, não, peraí, aqui tem que ter gente especializada para fazer esse negócio. E aí ela começa a olhar mais a especialização, direcionar mais para a especialização. E aí eu pergunto, quantos corretores de seguros hoje têm acesso à especialização, a uma subscrição, a um aconselhamento dentro das áreas de riscos financeiros? Olha só, olha o tamanho do mercado de seguro brasileiro. Vamos pensar, são 30 seguradoras mais ou menos. Vamos deixar 30, ok? 30 seguradoras. Vamos pensar que cada seguradora tenha 10 subscritores lá. Tá certo? Então, a gente está fazendo uma conta aqui de padaria, né? Estamos com quantos subscritores aí para atender o mercado? 300? Ok. Quantos corretores existem no Brasil? Agora, quantos corretores que existem que vendem os seguros de linhas financeiras? Agora, vamos pensar o seguinte, quantos corretores de seguros, se tivessem acesso às informações e aos especialistas, poderiam vender mais seguro de linhas financeiras? Isso a gente falando de linhas financeiras, de E&O, aquele E&O standalone, aquele E&O mais, né, voltado para o médio e grande cliente. Agora vamos pensar o seguinte, riscos ambientais. Quantas seguradoras no Brasil existem especialistas fazendo riscos ambientais? Vamos pensar, 6. Das 6 seguradoras, quantos subscritores cada uma tem? 10? Não tem 10. Mas vamos pensar que cada um tem 5, vamos falar que você tem 30 subscritores. Então pensa, se você quer vender um seguro ambiental, vamos investir nessa área de seguro ambiental, quantos especialistas você vai conseguir falar para vender o seguro ambiental dentro de uma seguradora?
E aí, qual que é a sua motivação para vender isso se você não tem acesso às informações e à subscrição? Como que a gente resolve isso? Agora vamos pensar o seguinte: quantos engenheiros ambientais existem no Brasil? Qual o acesso que esse engenheiro ambiental tem ao mercado de subscrição? Porque vamos combinar o seguinte: para você fazer uma boa subscrição na área ambiental, é interessante você ter o acompanhamento de um engenheiro ambiental, tá certo? Então, eu entendo, e aqui já fica uma dica, que essas situações onde você tem um especialista, no caso do engenheiro ambiental, né? Ele pode ser a pessoa que vai te ajudar a subscrever, entender o risco e apresentar um risco de uma forma mais, como eu vou dizer uma palavra bem assim, oportuna? Apresentar o risco para a seguradora já praticamente subscrito, né? Com a opinião de um engenheiro, né? Com um certo parecer, um laudo, com a participação de um especialista que entende do seguro, e você já manda a proposta para a seguradora diferente, você já manda a proposta para a seguradora já direcionando quais são os problemas, quais são os riscos, qual a taxa sugerida, qual a cobertura sugerida, e eu acho que isso é uma maneira muito profissional de a gente ajudar o mercado, ajudar a seguradora a ter mais agilidade. E a gente inverte um pouco essa função de mandar a informação para a seguradora e esperar que ela te responda isso em X dias. Então, eu acho que a gente junto, né, com o corretor, trabalhando a especialidade, e o engenheiro ambiental foi um exemplo que eu dei. Isso é um exemplo. Mas a gente mudando um pouco essa função, a gente trabalhando a informação, trabalhando a subscrição e oferecendo isso já praticamente pronto para a seguradora, cara, eu acho que isso é uma mudança e é uma oportunidade, inclusive para o seu cliente, que você vai agregar um valor para ele, e ele não vai. E assim, olha, e essa outra discussão que a gente tem da comissão, se vai aparecer na pólice ou não vai aparecer na pólice, que eu acho que é super válida, esse tipo de discussão. Eu acho que a partir do momento que você traz essa motivação para o cliente, fala, não, peraí, eu conheço o teu negócio, eu quero conhecer teu negócio, deixa eu fazer um trabalho aqui e vou levar esse trabalho para a seguradora. Pô, eu tenho certeza, porque eu sou seguradora, fui seguradora a vida inteira. Quando alguém me chega para mim e fala, Márcio, tá, olha aqui, ó, o risco já está subscrito, cara. E eu não estou falando de a gente pegar a cópia da apólice, porque o segurado também, cara, o segurado ele aprendeu, né? Ele aprendeu. O que ele faz? Bate o corretor na porta dele, a primeira coisa que ele faz, ele pega a apólice, tira uma cópia e distribui no mercado inteiro. Fala, olha, eu pago 100 mil. Quem vier aqui com menos de 100 mil, ganha o negócio. Cara, isso daí eu acho que não é inteligente. Não é inteligente porque a gente vai destruir o mercado. Isso é o que eu chamo de estratégia gafanhoto, né? O cara vai passar e vai destruir, ele vai consumir tudo. Quando ele consumir tudo, ele vai embora e vai tentar consumir tudo em outro lugar. Então, assim, a gente não tem muito espaço para isso mais, né? Eu acho que a gente não tem muito espaço. A gente percebe que tem algumas atividades que estão sem uma situação para transferir o seguro o risco para a seguradora, porque está faltando esse atrativo, né? Então, se eu pegar o exemplo do engenheiro ambiental e trazer para uma outra situação, vamos pensar aqui no um negócio que eu acho que é assim, além mar, é oceano azul completamente. Você hoje tem esses caras que fazem toda a sua análise, né, do seu investimento, como que você está, onde que você deve aplicar. Eu vejo muita gente falando isso, assim, mas muito serviço de consultoria, né, financeira. Cara, eu acho que é o seguinte, corretor de seguros,
através de um especialista, através do seu treinamento, a gente pode, além dessa consultoria financeira, tá certo? Que é apresentada para alguns clientes, se nessa consultoria financeira você coloca lá, olha, o seguro, meu amigo, ele é também uma atividade e uma proteção financeira. Então é muito simples. Assim, tem coisas que na minha cabeça funcionam muito simples. A gente só tem que sentar, organizar essas parcerias e estruturar o negócio. Repito, seguradora vai agradecer e bater palma. Porque a seguradora, ela não tem, a gente fazendo uma conta rápida aqui, e ela pode automatizar isso, ela pode colocar isso online, ela pode fazer o que ela quiser. Ela não tem o volume de expert, de especialistas para atender. Se cada corretor hoje ligar para uma seguradora para tirar uma dúvida técnica, ela não vai ter gente suficiente para atender. Então, a proposta, a discussão, o bate-papo aqui hoje, ele vai nesse sentido, né? De como que a gente acessa o especialista e como a gente consegue identificar outros especialistas e trazer eles como parceiro para o mercado seguro e ajudar a gente nesse gargalo de falar com o subscritor, de entender a subscrição de risco. Vamos pensar numa outra modalidade de seguros, que é seguro de recall, seguro de tempering, que você precisa de empresas especializadas na construção de plano de contingência. Você precisa de empresa especializada para te ajudar na construção de quem vai atender aquele hotline, né, na hora do sufoco, quem que vai atender o telefone vermelho, quem liga para quem. Então, isso tudo, se você pegar as grandes empresas, eles têm. Certa vez, eu participei de um seminário e foi muito interessante esse seminário. Havia uma consultora da Getúlio Vargas e o tema do seminário era como vender seguro para pequenas e médias empresas. E aí começou toda uma discussão de como vender o seguro e as oportunidades. E lá pelas tantas, nesse debate, a professora lá diz o seguinte, ela fala, olha, gente, vocês só não podem esquecer de uma coisa. Existe um mercado, né? Existem algumas indústrias que o cara, ele abre a empresa e ele não tem a grana para fazer a manutenção da empresa como a gente acha que deveria de fazer, né? Ele não é um AAA que tem debentures, que tem acionistas, que faz o IPO e tudo mais. Então, se a gente quer olhar o mercado médio, a gente tem que entender o mercado médio e entender que às vezes o cara não tem grana para trocar um filtro, ou que às vezes ele não tem uma grana para mandar até um funcionário embora, porque ele não tem o dinheiro para pagar a folha dele, né? As custas e tudo mais. Então, como que o seguro pode ser o consultor para esse médio e pequeno? Ah, Márcio, mas ele não tem a cultura, realmente. Ele não tem a cultura. Ele não compra o seguro? Não, ele não compra o seguro. Agora, novamente, se você tem um especialista e você demonstra para ele, através do especialista, quais são as vantagens de uma pólice, a hora que ele descobrir que ele tem uma cobertura para custo de defesa, que ele provavelmente vai economizar alguma coisa em advogado, porque o seguro vai garantir isso para ele, em determinadas situações, pode ser que essa situação do segurado não comprar, ele compre. A hora que ele tiver a percepção que a seguradora pode ir lá e fazer um trabalho para ele, no seguinte sentido, olha, seu filtro aqui
Pô, você não tem o dinheiro para trocar, então vamos buscar uma solução, vamos olhar isso, vamos olhar aquilo, porque assim, um outro temor, né, que eu percebo, às vezes é essa, né, o temor, às vezes, do corretor é levar a seguradora no cliente, porque, sei lá, vai chegar lá, vai falar, pô, agora nós vamos cobrir isso, vamos cobrir aquilo, agora a gente vai fazer um relatório aqui, e se você não colocar em dia essa situação e tiver um sinistro, não vai ter cobertura e tudo mais. E eu acho que isso daí, se existe essa preocupação, e eu não estou falando que é uma preocupação generalizada, mas se existir essa preocupação, é uma preocupação que tem que ser afastada. Porque assim, de novo, se a gente trabalhar a informação, chegar para a seguradora e apresentar um plano, falar, olha, o segurado lá ele tem essa dificuldade, mas a gente pode fazer um plano de desenvolvimento, de gestão, para ele atingir isso em tantos dias. Então, são coisas que você tem que usar algumas ferramentas mais específicas, né? Então, talvez um engenheiro de produção, enfim, estou falando aqui, porque são tantas as oportunidades de a gente buscar um especialista para ajudar. Hoje a gente identifica isso aonde? Né? Seguro-saúde. Seguro-saúde, você tem lá os especialistas, né? Os médicos, os consultores, que trabalham dentro das empresas que prestam esse serviço. No preenchimento. Eu agora mesmo estou renovando meu seguro-saúde. Né? Pô, eu liguei para quê? Eu falei com o corretor, pô, e o corretor falou, não, Márcio, espera aí, eu tenho um médico aqui que é meu sócio. Cara, eu falei com o médico. E eu preenchi o meu seguro-saúde, o meu questionário, falando com o médico. Então, assim, pô, eu achei isso um negócio bem bacana. Então, por que eu não vou preencher um questionário de risco ambiental falando com o engenheiro ambiental? Por que eu não vou preencher um questionário de D&O falando com um advogado tributarista, ou falando com um civilista, ou falando com um criminalista? Por que eu não vou preencher um questionário de obras, né, falando com um engenheiro civil que pode me ajudar e pode trazer essa informação para o subscritor de uma forma muito mais fácil e dinâmica? Então, eu acho que são pequenas pontos que podem fazer a diferença e já existe em outras modalidades. Agora você vai me perguntar, tá bom, Márcio, mas como é que a gente faz isso? Como é que eu acesso isso? Como é que a gente constrói isso? Bom, primeiro a gente tem que ter uma afinidade, né? Quem acha que isso é oportuno e como que a gente estrutura isso? Esse é o primeiro passo. Né? Então, a live aqui, esse papo serve para isso. Faz sentido? Faz sentido. E vamos, então, começar a trabalhar. Né? Então, a gente tem que criar os grupos, criar as unidades e colocar isso em pé. Eu acho que existem algumas situações jurídicas para a gente se prevenir, né? Então, você tem lá os NDAs que a gente pode assinar entre empresas, enfim, né? Eu acho que é esse o ponto, como a gente acessa o expert, o especialista, e eu não estou dizendo só de a gente acessar o especialista da área de subscrição de responsabilidade civil, mas como um todo. Então, é isso que eu queria passar aqui hoje, né? Abrir essa discussão, né? Quero agradecer a todos vocês, muito obrigado, e eu agradeço a vocês, meu muito obrigado e até breve.